Outro assunto, né, Madá, que entrou nesse café da manhã foi a questão da lei da ficha limpa. O ministro disse que há uma divergência de entendimento sobre os poderes do juiz para registrar a candidatura, sem citar o nome do ex-presidente Lula, que a gente sabe está ali numa situação complicada em relação à lei da ficha limpa, depois que ele foi condenado em segunda instância, já que a lei prevê justamente que condenados em segunda instância ficariam, né, com a ficha suja e, consequentemente, inelegíveis. O ministro disse que há uma divergência de entendimento. Segundo ele, há uma corrente que defende que ao juiz, ao se deparar, então, com um candidato ficha suja, ele poderia, de cara, negar o registro de candidatura. E há uma outra corrente, segundo o ministro Luiz Fux, que acredita que o ministro ele só pode rejeitar uma candidatura, impugnar uma candidatura, se ele for incitado. Ou seja, o ministro, o juiz, perdão, ele não poderia fazer isso de imediato. Ele precisaria ser incitado ou pelo Ministério Público Eleitoral ou por algum partido. Então, por causa dessa divergência de entendimento, o ministro Luiz Fux disse que esse tema, o tema da ficha limpa, é um tema que certamente precisará passar pelo colegiado do TSE esse ano, Madá. A questão que ele coloca não é nem se vai haver uma proibição de candidatura ou não. O que tem na lei da ficha limpa e que o ministro sabe e que muitos juristas reclamam é que, como toda coisa bem intencionada que é feita no Brasil, tecnicamente faltou aquele esforço extra, né? Porque o Brasil é o país que ele passa a mão na cabeça do bem intencionado, mas que não entrega a coisa bem feita. Na lei da ficha limpa, ninguém pensou em quem que avisa quem e quando e se isso dá tempo de impedir o cara de ser candidato. E a resposta é, não dá, Brasil. Tá aí Celso Russomano, que concorreu nas eleições com ficha suja. Tá aí eu tô falando do exemplo do mais conhecido, do mais votado, do mais, enfim, do que ficou mais marcado. Mas tem exemplo para dar e vender. Porque na hora do vamos ver, não funciona. Porque como é que é a história da lei da ficha limpa? Tinha que ter colocado quem avisa a Justiça Eleitoral que o cara está condenado criminalmente. Como é este mecanismo? Isso tem que escrever na lei. E escreveram? É claro que não, Brasil, porque o negócio é ficar dando entrevista, não é fazer a lei direito. Então, o que o Supremo vai ter que fazer agora, que é o trabalho do Judiciário 90% do tempo? Resolver o negócio que era para o cara ter botado na lei e ele não botou, por quê? Porque estavam dando entrevista, falando como eles são legais e superiores ao resto da humanidade que somos nós. Então agora o Supremo vai resolver como é que vai fazer isso. Porque a lei da ficha limpa do jeito que está, se o crime que o cara cometeu não for eleitoral, ele vai ser candidato sim. Porque não dá tempo de impedir a candidatura. Existe uma corrente de juízes que defende que não, que você não registra a candidatura. Por quê? Porque eles estão no desespero, que querem ajeitar na mão grande a lei que foi feita que nem o nariz dos caras, como é a maioria das leis. Feminicídio, o aumento da penalidade do estupro, lei dos crimes hediondos, um monte de leis que são feitas assim, elas são feitas para o cara dar entrevista falando como ele é bonzinho e não para funcionar na ponta final. Então é essa discussão que vai mais uma vez sobrar para o Supremo Tribunal Federal. Como é que nós acertamos isso aqui e entregamos para a sociedade uma coisa que funcione quando esta galera estava preocupada em dar entrevistas, em fazer a UE em cima da lei? Então agora é isso que nós vamos ter que decidir, né, Thaisa? Porque senão todo mundo que foi condenado pela justiça criminal vai se candidatar, sim, senhor. Não vai dar tempo. Essa questão que o ministro falou sobre os poderes do juiz, ela é crucial, por exemplo, no caso mesmo do ex-presidente Lula, porque, segundo ele, né, uma corrente defende que se o candidato ali já foi condenado em segunda instância, já está automaticamente ficha suja, ele não pode sequer pedir o registro de candidatura. E há uma outra corrente que defende que ele pode sim pedir o registro de candidatura e aí ele ficaria um prazo sob júdice, né? Ou seja, ele ficaria ali concorrendo nas eleições
só que sob júdice, sob uma análise para entender se de fato ele poderia ou não concorrer. Por isso que ele falou que provavelmente esse tema vai entrar no colegiado, porque há essa divergência de interpretação sobre o poder do juiz a respeito da candidatura. E aí, como você mesmo falou, né, Madá, o caso do Russomano, o que a gente tem hoje é que os candidatos, eles registram, e aí depois que há uma definição, se aquilo fica impugnado, se ele não poderia nem ter se registrado, se ele não poderia ter concorrido, se ele era ou não era ficha suja. E aí há uma outra corrente que entende, bom, já está ali, a gente sabe que ele foi condenado em segunda instância, como é o caso do ex-presidente Lula, então ele não pode sequer se registrar. E aí a história se encerraria um pouco antes. Lembrando que o ex-presidente Lula, né, segundo a estratégia do PT, é registrar a candidatura no último dia do prazo legal, que é no dia 15 de agosto. A questão é, oficialmente, a Justiça Eleitoral não tem informação dessa condenação, porque a lei da ficha limpa não deixou escrito quem informa isso à Justiça Eleitoral. Então, essa informação, ela não existe para a Justiça Eleitoral. A informação só existe para a Justiça Eleitoral a partir do momento em que ela é fornecida. Então, o que acontece? É por isso que vai deixar para o último dia. Porque ele tem o direito de registrar a candidatura, não faz parte das exigências para a candidatura ele informar essa condenação, ele vai registrar e outra pessoa ou o Ministério Público vai ter que entrar com pedido de impugnação. E aí os prazos são grandes e é capaz de ser julgado só depois do segundo turno. Por isso que o registro de candidatura vai ser feito só no último dia. E é assim que muita gente condenada em segunda instância, fora da Justiça Eleitoral, tem se candidatado e a gente tem visto até gente algemada sair de cadeia e tomar posse. Porque quando o pessoal faz lei para mudar as coisas aqui, está muito interessado em dar entrevista e pouco interessado em sentar e fazer a coisa bonitinha no papel. Eu fico doida com essa história, mas é um atrás do outro ganhando fama para fazer coisa mal feita no Brasil. A gente tem que parar de dar trela para essa gente que entrega coisa mal feita. É a minha opinião, não é a da Thaisa. Mas, Thaisa, nós vamos ficar em cima disso aí porque eu espero que o judiciário corrija a tempo, porque é o interesse do Brasil que tem que estar em primeiro lugar. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. A quem está perguntando aqui, e o Maluf? Filho Maluf é capaz de conseguir concorrer da cadeia. Se forem fazendo lei com a mesma qualidade técnica dessa do ficha limpa, vão concorrer da cadeia, vai concorrer morto, vai concorrer todo mundo. Porque a pessoa que está ali no dia a dia consegue achar as brechas, porque a parte técnica das leis todas é mal feita. São feitas por pessoas que não estão ali no dia a dia lidando com a burocracia. Então ela é feita com muito boa intenção, mas com uma parte técnica que deixa, vamos dizer, flancos abertos para a burla dos mais espertos.